Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é estudante, qualquer hora é hora para estudar e que você venha alcançar os seus objetivos. Sem mais delongas, a gente vai estar passando para vocês aqui um esquema, certo? Uma aula bem rápida e algumas resoluções de questão sobre a territorialidade. A disciplina aí afeta o nosso direito penal, certo? Desde já eu quero que você pause o seu vídeo, abra o seu Código Penal aí no seu Vadmecum ou no site do Planalto e leia o artigo 5º que fala sobre a territorialidade. Beleza? Já li do artigo, então vamos para frente. Vou passar um esqueminha para vocês. Quando você lê o artigo, eu tenho certeza que você achou a redação um pouco truncada, um pouco difícil de ser entendida. Eu vou fazer um esqueminha para você vai ver que tanto que é fácil você aprender, decorar e acertar as questões, que é o que importa, né? O artigo 5º, ele vai falar lá que aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, nada mais é do que o princípio da territorialidade, que é a regra do nosso ordenamento jurídico, certo? No artigo 5º, trazendo a regra. Mas regra por quê? Porque existem exceções, beleza? Por isso que a gente fala que nós adotamos uma territorialidade mitigada, ok? E no parágrafo 1º, o Código traz algumas extensões do território nacional e, por fim, também ele fala que será aplicado a lei brasileira a alguns crimes. A gente vai chegar lá, beleza? Então, por que ele é a regra no nosso ordenamento jurídico? Porque ele tem duas exceções, que é o quê? Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil. Ponto. Beleza, você está lá em Pernambuco, em São Paulo, Rio de Janeiro, e acontece um crime naquele lugar. Qual lei vai ser aplicada? Logicamente que é a lei penal brasileira, isso não tem dúvida. Porém, existem exceções. Primeiro, extraterritorialidade, que é o quê? Nós vamos fazer um vídeo também posteriormente, que está lá no artigo 7º, que é a aplicação da lei penal brasileira, porém fora do Brasil. Em determinados casos onde um crime acontece fora do Brasil, certo? E não é aplicada aquela legislação daquele país, é aplicada a legislação do Brasil. Isso aqui está lá no artigo 7º, certo? Se você quiser dar uma lida, mas a gente tem um esqueminha pronto, preparado para você. Nós vamos estar fazendo um vídeo também sobre isso. E, por fim, nós temos a intraterritorialidade. Um nome um pouco diferente, né? Às vezes você não viu na graduação, mas a intraterritorialidade é o quê? O crime é cometido no Brasil, certo? Porém, aplica-se a lei estrangeira. Existem casos? Sim, sim, existem. No caso, por exemplo, imunidades diplomáticas, né? Aí vai depender de algum acordo internacional, convenções, tratados, né? E aí mais matéria afeta ao direito internacional. Mas a intraterritorialidade é quando o crime é cometido no Brasil e aplica-se outra lei, a lei estrangeira, beleza? Para isso vamos resolver uma questão, olha só como que isso foi cobrado em prova recente de concurso, tá bom? Olha só, Sebrasp 2022, auditor do Estado, Ciências Jurídicas. Vamos comigo aqui, ó. No tocante ao conflito das leis, no tempo e sua eficácia no espaço, julgue o item a seguir. Admite-se a aplicação no território nacional de leis de outros estados, segundo princípios e convenções internacionais. Certo? A gente acabou de ver. Isso aqui é a exceção, o princípio da intraterritorialidade. É o que? A aplicação da lei estrangeira, ok? No território nacional. Questão correta. Nós acabamos de ver aqui, ó, que a regra é a territorialidade mitigada. Porém, aceita exceção, extraterritorialidade, que é a aplicação da lei brasileira fora do território nacional, e a intraterritorialidade, que é um crime cometido no território nacional, porém, aplica-se a lei estrangeira. Perfeito? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá para a extensão do território nacional. Então, no parágrafo 1º, a lei diz que aplica-se também a lei penal brasileira aos crimes cometidos em embarcações ou aeronaves brasileiras. Ok? Quando? Se for uma aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, aqui onde quer que se encontre, ou mercantes,
ou de propriedade privada em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Por exemplo, aqui aeronave pública, um avião da FAB. Então, se ele estiver lá no Japão, certo? A serviço do governo brasileiro, se é o avião da FAB, logicamente já está, a Força Aérea Brasileira. Então, aconteceu um crime lá, qual lei será aplicada? A lei do Brasil, certo? Nosso Código Penal brasileiro. Por quê? Por força do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos ver mais uma questãozinha. Você pode ver que quando você coloca no esquema, fica bem fácil de ser resolvida essas questões. Olha só. Funiversa 2015, Agente de Atividades Penitenciárias. Vamos lá? De acordo com o princípio da territorialidade da lei penal, se um crime for cometido dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar, o delito deverá ser julgado pela justiça brasileira. Certo também. Aqui nós acabamos de ver, ok? Extensão do território nacional. Extensão do território nacional. Olha só. Pública ou a serviço do governo brasileiro. É a mesma coisa que a questão está falando lá. Olha só. Dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar, o delito deverá ser julgado pela justiça brasileira. Certo? Tá vendo como foi fácil aí? Mais uma questãozinha. Só com esse esqueminha você já matou 2 questões de prova. Muito fácil aí, tá bom? Então vamos lá? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Então, nós acabamos de ver que a regra para o nosso Código Penal brasileiro é a territorialidade. Ele aceita como exceção extraterritorialidade e a intraterritorialidade. Beleza? E nós temos ainda o parágrafo 2º do artigo 5º. Vamos lá. Isso assim, é também aplicável à lei brasileira a crimes praticados a bordo. Embarcações ou aeronaves estrangeiras. Tá vendo que aqui é diferente? No parágrafo 1º falava sobre embarcações e aeronaves brasileiras. Aqui, agora, é embarcações e aeronaves estrangeiras. Porém, de propriedade privada. Beleza? Quais são os requisitos? Ela tem que estar em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E o navio, logicamente, em porto ou no mar territorial. Então, por exemplo, uma aeronave privada dos Estados Unidos sobrevoando aí Salvador, sobrevoando São Paulo, acontece um crime dentro dessa aeronave privada. Qual vai ser a lei aplicada? A lei penal brasileira. Beleza? Vamos resolver mais uma questãozinha? Vamos lá. Sebrasp, Tribunal de Contas, auditor, conselheiro substituto, um concurso muito bom aí no DF. Então, julgue um item a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal e à lei penal no tempo. Vamos lá? Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de aeronave ou embarcação brasileira que seja pública ou esteja a serviço do governo, independente de onde se encontram, em razão do princípio da bandeira ou da representação. Você ouviu nessa videoaula falar sobre o princípio da bandeira ou da representação? É porque isso aqui, meus amigos, ele tornou a questão errada. Esse princípio da bandeira ou representação, ele é aplicado lá na extraterritorialidade. Nós vamos ver sobre isso. Então, cuidado com a banca Sebrasp, que ela traz muito esse tipo de questão. Ela traz o conceito certo, ok? Mas ela fundamenta com algo errado. Então, foi aqui, ó. Justamente aconteceu essa questão. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de aeronaves ou embarcações brasileiras que seja pública ou esteja a serviço do governo. Nós não vimos isso aqui? A gente acabou de ver. Pública ou a serviço do governo brasileiro. Então você vai pegar a questão e vai falar, tá certo. Beleza, até aqui realmente está certo, independente de onde se encontram. Até aqui está ok a questão. Porém, essa fundamentação tornou a questão errada. Porque não é princípio da bandeira ou representação. É em razão do princípio da territorialidade. Beleza? Então, por isso que a questão ficou errada. Então, meus amigos, esse aqui foi uma aula bem rápida sobre o princípio da territorialidade. Peço que vocês aí curtem, comentam
esse vídeo se você gostou. Estaremos com um novo projeto aí, gravando demais aulas, sempre com esquemas bem fáceis para você estar aprendendo, ok? Então, assim, territorialidade ela é a regra do nosso ordenamento, e tem uma extensão do território nacional e também outra extensão, né, os crimes praticados a bordo, navio e aeronaves. Tá aqui o esqueminha para vocês, se você quiser dar um print aí no esquema, né? Beleza? Qualquer coisa estamos à disposição, se tiver alguma dúvida, elogio, é só comentar aqui nesse vídeo. E siga também lá o Direito em Esquemas, beleza?